Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo surpresa, né? Inclusive o formato, para quem está acompanhando o nosso trabalho no canal, o formato desse vídeo está um pouco diferente. Justamente porque eu tive um horário disponível aqui no consultório e decidi fazer um vídeo para você, para a gente falar sobre um assunto polêmico, para a gente falar sobre um assunto extremamente inconveniente, para a gente falar sobre um assunto provocador, que é: talvez você goste de sofrer. Talvez, no fundo, você goste de sofrer. E, obviamente, eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui estão pensando o seguinte: mas o que esse cara está falando é um absurdo. Quem é que gosta de sofrer? Né? E eu não estou falando do ponto de vista eu não estou falando no sentido de gostar de sofrer do ponto de vista consciente. Eu estou falando de você gostar de sofrer do ponto de vista inconsciente. E provavelmente, justamente por ser inconsciente, você não sabe que gosta de sofrer. Ah, então você está dizendo que todo mundo gosta de sofrer. Não. Eu estou dizendo que tem muita gente que sofre, que reclama do sofrimento, mas que inconscientemente gosta de estar nesse lugar de sofrimento, né? Então é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero comentar com você, porque eu quero provocar você, eu quero trazer essa reflexão para que você reflita sobre a sua vida. Todos nós temos problemas, mas algumas pessoas parecem que gostam de estar nesse lugar de sofrimento. E aí eu quero te falar o porquê que eu estou comentando sobre isso, né? Primeiro ponto, é interessante você saber que eu não estou falando sobre todo mundo, mas estou falando sobre uma dimensão considerável da população. Pessoas que reclamam do seu sofrimento e dos seus problemas, mas que parece que atraem esses problemas, atraem mais problemas, principalmente quando são problemas repetitivos, né? E, de certa forma, inconscientemente, a gente pode entender que existe muita coisa que precisa ser desvendada, né? Muita coisa que precisa ser descoberta, porque pode ser que esteja acontecendo ali uma motivação inconsciente que conduza a pessoa, pelo menos que atraia determinados problemas repetitivos, né? E, enfim, esse é o primeiro ponto que a gente queria falar, né? Mas levando em consideração que a pessoa gosta de sofrer, mas não sabe que gosta de sofrer porque é do ponto de vista inconsciente, nós podemos entender isso a partir dos ganhos secundários, né? O que seria ganhos secundários? Né? De alguma forma, a pessoa estando naquele lugar de sofrimento, ela recebe alguma coisa em troca. Ou seja, ela tem algum ganho com aquilo ali. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Enquanto eu vou falando, você pode ir refletindo sobre a sua vida. E você, e só você, pode chegar nessa conclusão, se realmente você é uma pessoa que gosta de sofrer do ponto de vista inconsciente, no âmbito inconsciente, né? Talvez você esteja reclamando de muita coisa na sua vida, mas você só está passando por isso porque talvez, tá? A gente não pode generalizar, mas talvez você esteja atraindo esse tipo de problema, você esteja se sentindo confortável de alguma forma. E aí a gente quer falar sobre os ganhos secundários, né? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, eu quero exemplos bem polêmicos, mas vamos falar sobre uma mulher, na verdade, que ela é agredida fisicamente, tá? pelo cônjuge, né? Então ela é agredida, mas ela, de certa forma, ela não se sente à vontade para sair desse relacionamento. Então, volto a dizer que a gente não pode generalizar, que estamos lidando com um ser humano e a gente precisa respeitar a subjetividade do ser humano, mas é possível, tá? É possível que essa mulher esteja num campo hipotético recebendo alguma coisa em troca para estar naquele lugar. Então ela pode reclamar de que é agredida, mas ela ao mesmo tempo se sente protegida. Então ela se sente protegida, mas ela sofre com essa agressão, ela não quer estar nesse lugar do ponto de vista consciente, ela sente vontade de denunciar, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela também se sente protegida. E fazer esse movimento de ir embora é ter que enfrentar uma desproteção.
é ter que enfrentar uma sensação de estar sozinha no mundo outra vez. Então é sobre isso que a gente fala, da questão do ganho secundário, é disso que eu estou falando, de gostar de sofrer nesse sentido, porque talvez muita gente não tenha resolvido questões da sua própria vida porque tem algum ganho secundário ali, sabe? E isso é uma situação bem polêmica. Por exemplo, eu posso citar um outro exemplo polêmico que a gente costuma ver, que é de pessoas que adoecem, sei lá, adoecem inclusive até psiquicamente, por exemplo, mas não conseguem melhorar, vai para terapia, vai para psicanalista, já está sendo acompanhada por psiquiatra, já tem interações com terapeutas ocupacionais, mas a pessoa de alguma forma não reage a esses tratamentos porque ainda continua com os mesmos comportamentos que são adoecedores, né? Um fato inclusive até citado por Hipócrates, né? O pai da medicina, e quando ele vai dizer, parafraseando ele vai dizer que se você quiser curar alguém, primeiro se certifique que a pessoa quer abandonar as práticas que conduziram essa pessoa à doença, né? Isso parafraseando Hipócrates. Então, o que eu estou querendo falar com isso é o seguinte: vamos supor uma pessoa que é um paciente psiquiátrico e esse camarada, ele não melhora. Não melhora. Você coloca a pessoa à disposição de qualquer tratamento, mas não melhora. Será que não tem nenhum ganho secundário aí? E aí, se a gente falar a grosso modo, a gente pode dizer, mas essa pessoa gosta de sofrer, ela gosta de estar doente. Muita gente, não entendendo o que a gente está falando, vai tentar refutar e vai dizer, não, mas isso é um absurdo, como é que você está falando isso? Ninguém gosta de sofrer e tal. A gente está falando do ponto de vista inconsciente, tá? Então, do ponto de vista inconsciente, a pessoa tem algum ganho para estar naquele local. Talvez a pessoa em questão, como eu citei como exemplo, esteja se sentindo confortável do ponto de vista inconsciente, porque sabe que se melhorar não vai estar rodeado de pessoas com aquele nível de cuidado, por exemplo. Talvez a pessoa perceba inconscientemente que quando ela tem as suas crises, a família toda se mobiliza em favor dela, ficam ao redor dessa pessoa. E eu também não estou dizendo aqui que você tem que deixar de cuidar e acolher o sofrimento das pessoas, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe do que se trata. Eu não estou dizendo aqui para você não acolher o sofrimento. Talvez eu esteja falando de algum parente seu. Não estou falando para você deixar de acolher a dor dessa pessoa, porque a gente não sabe se tem essa relação de ganhos secundários. Mas o que eu estou falando é que muita gente não melhora, muita gente não para de ter problemas, ou pelo menos parar de ter problemas não dá, né? Mas, assim, resolver diversos problemas na sua vida, solucionar, porque, na verdade, não é interessante inconscientemente para a pessoa. Existem vários ganhos secundários ali, sabe? Eu tenho percebido cada vez mais que a felicidade e o bem-estar requer autorresponsabilidade, requer autoconhecimento, requer ter que olhar e aceitar as nossas próprias fragilidades, e tudo isso é um processo que inicialmente é muito doloroso. Então tem muita gente que não quer fazer esse movimento. O que eu estou querendo falar é, para você encontrar a felicidade, né, ou pelo menos vivenciar alguns períodos de felicidade, né, que eu não acredito na felicidade plena, absoluta, mas você conseguir viver bem consigo mesmo, convivendo bem com suas angústias, com seus fantasmas, com seus demônios, você vai precisar primeiro passar por uma fase de desconforto, que às vezes é uma fase assustadora, e fazer um movimento de olhar para dentro de você, e fazer um movimento de perceber o quanto que você é muito pior do que você achou, o quanto que a impressão que você tinha sobre você é apenas uma fantasia, de que você tem diversos outros defeitos e você não é aquilo que você mostra para as pessoas. E tudo isso é muito inconveniente, isso é muito assustador. Fora que você precisa tomar as rédeas da sua vida, você precisa desenvolver a autorresponsabilidade, sabe? Você precisa ser mais honesto consigo, e tudo isso causa um certo desconforto, sabe? Me parece que a zona de conforto, como o nome já diz, é bem confortável, né? Então, talvez você, no fundo, talvez
do ponto de vista inconsciente, você sim gosta de sofrer? Quem tem essa resposta, na verdade, é você, tá? Eu quis aqui trazer esse vídeo para trazer uma provocação, mas na verdade no sentido de causar mesmo desconforto em você, para que você chegue realmente a essa conclusão. Se você é uma pessoa que inconscientemente gosta de sofrer ou não, por que você está onde está? Por que você ainda continua reclamando do sofrimento como se a sua vida, né, o que acontece na sua vida, fosse responsabilidade de outras pessoas? Será que você não está tendo nenhum ganho secundário, por exemplo? Talvez você possa estar reclamando de uma situação, sei lá, situação financeira, qualquer situação, né? Você pode estar reclamando disso, mas será que não tem nenhum ganho secundário aí? Será que estar nesse lugar também não é muito conveniente para você? Talvez não seja. Talvez refletindo você perceba, não, isso realmente é um problema na minha vida e tudo bem com isso. Não tem problema nenhum. Mas talvez você encontre a resposta de que você sim tem muitos benefícios e muitos ganhos secundários, e é por isso que talvez você esteja ainda neste lugar de dor e nesse lugar de sofrimento. A resposta está dentro de você, e eu quis trazer aqui uma reflexão para que você pudesse fazer esse movimento, né? E se for o caso, para que você inicie o processo de mudança, entendendo que você só está nesse lugar por causa de você, entendendo que você só está nesse lugar porque inconscientemente você consegue enxergar diversos ganhos secundários. E aí você consegue ter uma percepção melhor sobre o que está acontecendo na tua vida, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações, e a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você: você escolhe um deles e eu te vejo por lá.